Alcebíades teve sífilis na adolescência. Precoce na sexualidade, catou um dinheiro do pai e foi a um prostíbulo da rua Brás Cubas. Fartou-se com uma jovem paranaense que se recusou a beijar na boca. 3 dias depois, saiu-lhe na glande uma pequena úlcera que sozinha se curou. Alcebíades nada falou aos pais, nem ao médico foi, pois passou. Com 6 meses, as úlceras lhe saíram na garganta. Ao fumar um simples cigarro, teve tontura e caiu. A mãe levou ao médico e foi constatada sífilis em estágio avançado. O próximo passo seria a cegueira e depois, fim. Foram incontáveis sessões de antibióticos, benzetacil na veia, dietas e confinamento. Mas Alcebíades se curou. Adulto, no emprego, foi solicitada a doar sangue e ia colaborar com gosto quando veio a pergunta: já teve sífilis ou hepatite? Sífilis, mas estou curado. Não pode. Foi assim que ele descobriu que carregaria alguns vírus remanescentes pela vida toda. Ou seja, não apagou do organismo a civilização viral. Guardou os indivíduos não letais. Os vírus são criaturas estranhas. Destroem a própria casa e, sem casa, destroem-se a si próprios. A senha destrutiva é a marca dos vírus, embora haja alguns deles que prefiram deixar o organismo vivo e seguirem em paz, vivendo em harmonia. Atentem para esta palavra: harmonia, tão parecida com ecologia. Os seres humanos é um vírus cuja função é destruir seu hospedeiro, o planeta. O planeta se defende com seus anticorpos que o vírus humano acusa de virais. É quase certo que os homens vão destruir a Terra e morrer depois por falta de caça. Incompetentes vão achar outro corpo para contaminar. Não nascem batatas em Marte e nem há rios na Lua. A sífilis de Alcebíades era um vírus mais sabido, espalhava-se para outros corpos pelo vetor amor, do qual o vírus homem pouco parece entender. Alcebíades se curou. Livrou sua casa dos vírus malvados que quase o mataram. Eram micro-organismos insidiosos vestidos de amarelo e que gritavam: mito, 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 enquanto acabavam com as reservas naturais de Alcebíades. A benzetacil agiu feito um corona e extirpou todos os vírus malvados da sífilis daquele corpo. Deixou uns poucos, é verdade, por isso ele não pôde mais doar sangue. De vírus bonzinho podem nascer vírus malvados. Estes poucos vivem de boas no organismo de Alcebíades, em harmonia. Todas as manhãs e tardes batem palmas para o sol, dizem namastê à torta direita, vendem miçanga e se vestem de vermelho. Por solidariedade a uns tais glóbulos. Não os brancos. Bodega, bodeguito, bodegão. Deves de estranhar muito este relato entranhado, porém sinuoso, provido e enviado enquanto ainda tem internet no celular. Mas vai na brisa, meu brother xamano. O que te digo neste e-mail? Eu continuo com essa mania de aportuguesar brasileiramente os termos da moda. Embora e-mail, como comunicação, já seja algo arcaicaraço da primeira era internerdica, bem antes da hecatombe. Bom, o que digo é não só vero como pressuposto tão improvável que aconteceu. Em nosso último encontro, Réveillon de 2018-2019, ao lado de um cão comedor de fogos de artifício em La Paz, vida não significava sobrevida a um brabo vírus. O Brasil ainda existia como tal, embora já perecesse e nele se fermentasse o bolor. Bolívia não sofrera,
tampouco revidar ainda o golpe, e o mundo, como um globo que acusam de plano, não vir ainda tombar um quartito de sua população. Aquele em boa soma mais pra pobretão, óbvio está. Pois bem, saltei corrido louco para Cárceres e escrevo desde Corixa, onde há uma fila considerável para a conferência dos vistos para entrada em Bolívia. Eu tô tranquilo, porém nervoso, como dizia nosso fraterno capixaba Chicoriba, aquele que também comia caroço farto no lombo do lulismo, enquanto tu, mi hermano, também te refastelavas no evismo. Éramos felizes com pouco e talvez o sabíamos. Embora tu não me venha reclamar que tu, Bolívia, entra agora de novo nos eixos. Ah, se não entra. Eu aguardo o chamado com impaciência tenso resignada de quem já venceu um coronga e agora tenta driblar um coroné. Ou seria capitã? É. O capitão tá no meu pé que não veste coturno. Sigo nas sandálias. O périplo vou te dizendo conforme o desenredo. Doravante de Wi-Fi em Wi-Fi. Não tem segredo, sabemos. Sempre podemos não ser mais nada que um corpo perdido de vício alcançado em seu descaminho. Se me hackearem essa missiva, é porque já estarei indevidamente encalacrado mesmo, e nada mais ter-se a ser-se feito. Entretanto, convém a velha sutil prudência. Cuidei que não te acharão, bodega! Alcunha porreta te arrumei, diz eu lá. Fica sussa. Boca daqui não é latrina, ao contrário da do presida, torpe. Batam-se madeiras! Que panelas só ajudaram a endireitizar nuestro Brasil, em breve com Z, nas melhores pioradas prateleiras de algum supermercado tosqueira. Do coronga tu sabes, mas não me recrimines contar-te um tiquíssimo. Vai ser breve que tenho mais o que choramingalhar. Como sabes, eu tinha mudado meus farrapos do Rião para Cuiabrasas, capital do capim queimado, e com quanto das cascatas e pores do sol que só eles. Do sertanojo universitário, mas também do lambadão e do rasqueado, dos nazi canarinhos canalhas concentrados em seus carros e condominions, mas mais ainda dos ribeirinhos, da indiarada nossa, dos pés rachados, chapa e cruz. Essa parte dos motivos da transferência de vivienda vou pular. Tu que relembres, nem tudo há de se contar quando se envolvem outrens nessa chafurdice em que estamos enlameados e que nos exige, para avariar, um olho no traço, outro no traste. Mas falava do coronga. Voltava eu do Rio de Janeiro para fazer um sambão em que cantei o primeiro machixe da história ouvido de Cuiabrasas e loguinho, a depois, lá estava Moá envirusado. Durou pouco, todos ora bem no quesito pulmão arfado, depois de uma breve internação numa UPA. Que sigla sina fudida. Deus que não existe que nos salve o SUS. Bom, minha quarentena foi assim, emocionante, enquanto as galerinhas das bolhas e boias surtavam em casa vendo Netflix. Não nego, eu também me vi em séries. O que faz um doente para passar a febre do tempo, afinal. Pero não percamos a capacidade de implicar jamais. Paro. Reparemos, há que repormos os pingos em cada respectivo e retroativo Y. Nisso de se propagar o isolamento do coronga, se gestava um embrulho daqueles. Enquanto a acelerada Agnès distribuía seu bônus e meganhas aí em Bolívia para ajudar a trancafiar o povaréu e conter o contágio do virulão, Bolsonaro, made in Brasil, negava-lhe o vigor, chamava-lhe gripezinha, meus ovo, espetava seus cones e milicianos contra o resto das gentes. O jumento com faixa presidencial elaborava sua opereta bufona, aglomerava, incitava o gado às ruas, esticava a corda e punha a corda em exercitamento contra o Estado Democrático de Direita, ok? Nada ainda então se fez, logo tudo que não queríamos após se impôs. Ou queríamos? Não digo nós, mas eles, os isentões, os revoltados escrevinhadores de notas de repúdio, ou ainda os liberais de sangue nas mãos batendo palma para os médicos passarem. Esses tolos todos talvez assim o desejassem no mais profundo de seus quereres torpes. Quando o moribundo quer se jogar do precipício de sua pouca vida, nada estacará seu trote. Para nós, porém,
Pouco se há igual ao desgosto do lamentar-se depois quando se avisou do mundo a mexer-se em direção ao caos, e pouco ligou-se. E nisso, meu amigo, apertou-se o foda-se, o rodete de que ustedes pouco abusam no linguajar, preferindo o "a la mierda", nela estamos. Bodega, sabe o compa, nem sei se vale discorrimento do tanto de nós enlaçados até este aqui, mas anotemos alguns. Não se brotaram do nada as ordens da graça e as polícias da pátria que tanto temor já despertam alhures, inclusive em Nuestra Bolívia. O Brasil já era, foi, acabou, meu bom. A sedição nordestina logrará, no máximo, se tudo der certo, uma separação civil, cujo recorte abrigará naquele território os desvalidos e sacrificados e poucos dos resistentes em clandestinidade no Sul-Sudestão Maravilha. Isso se conseguir expulsar ou eliminar de lá os focos de sandice e merda remela. Assim nos referimos aos agrupamentos trajados com camisa da seleção de futebol. Aliás, que 7-1 premonitório foi aquele de 2014, hein, Bodegão? Isso demora, né? Mas vai que. Tudo sempre pode ser até nem. Bom, mas isso é papo de guerra civil para decênios. Tô e faço mais do lado de fora, assim nos decidimos. Ah, sim. Deves te indagar. Foi assim depois da pandemia? Não houve pós-pandemia. Simplesmente ainda vivemos em pandemia, só que de múltiplas enfermidades. O coronga não estava só. Quantas pirações mentais atingiram ou se pioraram nos quarentenados e por conta ainda de como as coisas de cá se deram? Falo cá como se em fronteira não estivesse. Exílio ainda não assimilado? Exílio dói, Bodega, por mais que envoltado em linguageirice. E tem mormente a pandemia do bolsofascismo, que congrega num festém mundiço o vírus da burrice e da bactéria da brutalidade, sob a égide de um parasita mor que reina, pária do próprio reino, mas que para ele reina, impera, atropela. Deu ruim. Obrou-se um revertério. Cada remédio ministrado tardiamente contra o mártir da imbecilidade empoderada foi por ele tragado em veneno. O bichinho do autoritarismo, Bodega, ou se decepa sua cabeça pela raiz quando ela aparece para fora do seu casco da mediocridade, ou ele vira um monstrengão, com uma capa de proteção que o revigora depois a cada paulada que tenta lhe dar. Depois só restará como solução a empalação pública. Ela virá? Fico para ver, não. O plano de fuga já irá saber, não te apressas. Parto logo de São Matias, chego a Santa Cruz e me encaminho ligeiro a La Paz. Para que turno, enfim? Definemos daí. Há sempre gente à nossa espera para uns goles abraços, enquanto a outras acata de nossas carcaças. Centro-Oeste é que não dava mais. Terra de ninguém que não adepto dos améns abobalhados, bando de carniceiros da fé bombados de agrotóxico. Mas enfim, prepara a saltenha, o pique macho, a coca para eu mascar e assim suportar a falta de ar e de esperança. Algum puto ainda carrego deste real ultra desvalorizado. Mas é o que tem para hoje. E para amanhã, se houver. Darei como de praxe nessa andança torta, a que tudo ora se resume, minhas voltas. Mas aí estarei. Questão de dias. Há 3 pessoas à frente, chegará logo minha vez. Mas é aquilo. Não se preocupe, nada vai dar certo. Reza o título de um dos últimos filmes do genial Hugo Carvana. Puta sujeito das artes, Bodega, não é não? Ele tinha aquela incerta gaiatice nossa que hoje vai morrendo, enquanto os que a herdaram, de um jeito ou de outro, são partidos. Confio e me fio em ultrapassar logo essa fronteira, rumo a uma incogitada diáspora brasileira. Que nos espraiemos sem terra, sob o céu que nos cuide. Lavo o rosto, me aprumo para transparecer algum respeito não suprimido para além da raiva de me ver a pedir pinico na outra plaga. Já sou o próximo. Só mais um passo para não tropeço. Ótimo destino é aquele sem a sina de tão longo aguardo. Armo-me com meu precioso falso sorriso de quem nada teme pro tanto que acusam que deve. Anima-te, carinho, adelante! Como junto aos que pelo caminho tombaram, seguimos. Hasta siempre e pronto, bodeguito. Em té.
aí, Olga! Obrigada. Você já pode ir. Na noite do anúncio da quarentena, depois de ter escutado o presidente e o ministro da Saúde, Dona Rosa ligou para os seus filhos. A médica pediu explicações, conselhos, e lhe disse que, se diante de qualquer sintoma, ligaria para que lhe fizessem o teste. Com o economista, demorou mais. Examinaram os efeitos das bolsas mundiais nas importações e, sobretudo, nos rendimentos das propriedades que Dona Rosa herdara do seu marido. Mamãe, você não pode expulsar os seus inquilinos enquanto eles pagarem pelo menos 40%. No dia seguinte, da sua varanda, Dona Rosa inspecionou o trabalho dos pedreiros que construíram uma espécie de caixa de correio gigante para que lhe depositassem as compras. Bastou um dia e algumas horas extras para que tudo estivesse pronto. Ao mesmo tempo, em caixas vedadas, chegavam luvas de látex, máscaras, sprays desinfetantes e álcool em gel. O espirro não é um sintoma, mãe. Fica tranquila. Se você não sair e seguir as instruções que eu dei, você não vai ficar doente. 2 noites lhe foram suficientes para preparar o seu plano de confinamento. Quanto dinheiro tinha, o que deixaria de pagar e que rotina adotaria. Demitiu o motorista e o jardineiro. Olga, a faxineira, viria só quando ela necessitasse. Quando pôs de lado a agenda, abriu uma garrafa de licor de café e um pacote de biscoitos alemães. Sobreviveria. Bom, Rosinha, revisei todas as contas e os seus rendimentos. Caíram bastante, mas com alguns ajustes, continuam sendo suficientes para você. Deixava o rádio e a televisão ligados, ainda que só prestasse atenção no noticiário noturno. Percorria a casa na mesma ordem. Sala de jantar, cozinha, sala de estar, escritório, despensa e quartos. Olga ia limpar uma vez por semana. Dona Rosa abria diariamente uma garrafa de licor, uísque ou vinho, carregando-a sempre coberta com uma taça. Tentava beber sossegada, deixando que a música do toca-disco a levasse para fora do mundo que, primeiramente, negava-se a abandonar. Senhora, desculpe incomodar, mas queria dizer que estive analisando a minha situação e acho melhor eu não vir mais. Quase não tem mais ônibus e assim custa muito chegar aqui e ainda mais voltar para casa. Sofro muito, não compensa com o que eu ganho. Vou deixar as cópias das chaves na caixa do correio pequena. E sim, antes de sair vou dar minha bolsa para que você revise. Já está desinfetada, não se preocupe. Sacudir as toalhas de mesa, as cortinas e os lençóis. As roupas e a seda ainda exigiam um tratamento especial. Polir os candelabros, os lustres, os talheres e os pratos. Passar panos nas taças, nos copos, nas garrafas, nas ânforas e nos vasos de porcelana. Varrer, esfregar o parquê e encerar o parquê do piso. Desinvetar os corrimões das escadas, aspirar as almofadas e também as poltronas Luís XVI. Abrir uma garrafa de uísque, que já fazia frio, ver o noticiário das 8, depois dormir. Sacudir as toalhas de mesa, as cortinas e os lençóis. Mamãe, como você está? Faz tempo que não temos notícias suas, fiquei preocupada. Não sei se você está acompanhando as notícias, mas as coisas já estão se acalmando. Queremos saber se podemos visitar você. Um turno para cada um, pelo menos. Você me avisa? Um dia, Dona Rosa encontrou uma chave que não tinha visto antes. Nela estava colocada uma etiqueta com a frase: o mais importante. Testou ela nas portas, nos armários e nas estantes da sala de estar.
escurecia quando a introduziu na fechadura da gaveta direita da escrivaninha do seu marido. Era fundo e continha documentos com os títulos dos imóveis e as ações das empresas das quais era investidor, além de uma lista dos cartórios onde se encontravam as cópias e as procurações da administração. Mas era muito mais do que ela havia imaginado. Por que nunca soube disso? Onde estavam as rendas e os dividendos? Acendeu um cigarro para cortar o silêncio e a escuridão. O vinho tinha terminado. Parecia que era a última garrafa. Já não ligava o rádio nem a televisão. Como tinham cortado a sua internet, também não podia ler os jornais e revistas no tablet presente da filha. Degustava o biscoito quente com manteiga e o café com leite como quando era criança. Antes de limpar, colocava no toca-discos algum álbum de tango, polca, bossa nova ou jazz. O roçar da agulha ecoava nos corredores e salas para logo tornar onipresentes vozes e os instrumentos. Só o ranger dos degraus interrompia a alegria do amor ganho ou o lamento do perdido. Ela lembrou. Só teve um amor. Mamãe, faz muito que ligo e você não me atende? Não sei o que disse essa contadora, mas tudo o que você precisa saber é que as coisas estão todas em ordem, tudo legal, tudo distribuído. Se terminou o seu dinheiro, me desculpe, mas é porque você não soube administrar. A pandemia terminou faz tempo, mas tem que continuar com o cinto apertado. Além disso, essas suas amigas chatas não param de perguntar de você. Por que você não atende elas de uma vez e vão, não sei, a uma dessas mesas de chá que as velhas metidas a ricas como vocês gostam tanto, hein? Eu posso emprestar para você, sei que você tem vergonha de ir por causa do dinheiro. Mas me avisa com antecedência. Uma manhã, Dona Rosa decidiu sair. Procurou suas melhores roupas. Fez-se um penteado perfumado e chamativo. Os óculos escuros, as luvas de látex e a máscara complementaram um look respeitável. Ergueu os olhos em direção ao sol e ao cantar dos pássaros. Era um dia lindo. Abriu o portão e saiu à rua. Tirou da bolsa a lista de cartórios e endereços. Passou ao seu lado uma garota com uma máscara multicolorida que passeava um cachorrinho. Com licença, mocinha, você sabe onde fica a parada de táxi mais próxima? A garota lhe observou, com as sobrancelhas levantadas e os olhos bem abertos, e continuou caminhando, só que mais rápido. Dona Rosa não entendeu até o momento em que pôde entrar em um táxi, porque todas as suas tentativas de obter informação tiveram o mesmo resultado. O motorista lhe explicou. Muita gente de idade morreu, senhora. Ver pessoas como você é uma raridade. Ainda tem uma lei que pune com severidade os que contagiam os velhinhos. Na verdade, eu só aceitei levar você porque preciso de dinheiro. Muitos estamos nessa situação. O taxista falou mais, mas Dona Rosa já não lhe prestou mais atenção. Concentrou-se na rua. Quase todos os pedestres eram mulheres morenas e jovens. Pouquíssimos homens, quase nenhuma criança e ninguém de sua geração. Filas de quadras para entrar em bancos e financeiras. Soldados armados até os dentes resguardavam e organizavam o fluxo dos clientes. Nas zonas comerciais, as lojas tinham as vitrines vazias e cartazes de vendo, alugo, oferta, fixados nos vidros. Só as mulheres indígenas com seus filhos pequenos não usavam máscara. Nessa primeira etapa da quarentena, o seu filho nos ligou. Ele e a irmã vieram aqui e assinaram pré-acordos para a venda dos imóveis e da participação das empresas antes que elas quebrassem.
Tínhamos acordado que lhes facilitaríamos os trâmites para constituir um fundo em que, segundo eles nos disseram, a senhora estaria incluída. Do telefone do cartório, Dona Rosa ligou para as empresas financeiras das quais era cliente e descobriu o estado das suas contas. Não registravam depósitos recentes, só sobravam poupanças. Não sem a resistência da jovem secretária do escrivão, fez uma última chamada ao sanatório em que era assegurada. Sua conta havia sido cancelada, não por falta de pagamento, mas porque a mensalidade havia triplicado e justo o sistema de notificações sofreu um defeito que nos impediu de avisar antes. Não, vó, o papai não está. Mas se você quiser deixar um recado, me diz que eu repasso para ele. O que você quer? Teve sorte de que Beth Bibolini ainda estava viva. Era sua melhor e última amiga. Em uma conversa, combinaram que Beth deixaria na caixa grande de correio algumas sacolas com pão, queijo, café, arroz, frango e alguns legumes. Também uma caixa com jornais publicados durante o primeiro ano de pós-pandemia. Por outro lado, ela depositaria na caixa pequena de correspondências uma carta para publicar e denunciar os filhos. Dona Rosa se sentou no pátio, serviu o vinho, que Beth incluiu entre os alimentos, em uma taça e abriu o primeiro jornal. Leu do início ao fim e continuou com outro. Não sabia quantos havia lido, porque estava muito cansada. Observou atentamente uma última fotografia de um incêndio em um hospital, para logo fechar os olhos e jogar a cabeça para trás. Até que se iniciou a pandemia e o governo decretou a quarentena, primeiro parcial, em seguida total. Depois inteligente, fases 1, 2, 3. Regressão das fases, reinício das fases. Nunca tinha pensado que eu, como leitor-narrador, me tornaria necessário no Paraguai. E mais, nas vezes em que havia imaginado redundar de um futuro distópico, dizia que certamente me veria forçado a me dedicar a alguma coisa mais produtiva para sobreviver. De fato, em uma ocasião, quando era repórter de um jornal, propus aos editores um artigo sobre o desvalor da literatura no apocalipse que nos esperava, seja por crise política, financeira, econômica, ecológica, sanitária, colapso global, etc. Eu queria escrever sobre isso, porque tinha visto o filme O que Você Faria e fiquei pensando na seguinte cena. Ano 2013. A Terceira Guerra Mundial eclodiu e o planeta se afoga sob uma nuvem radioativa. Afortunadamente, todos vocês estão a salvo, porque obtiveram acesso a tempo a um refúgio atômico equipado com tudo o que é necessário para a sobrevivência durante 20 anos. Desafortunadamente, o abrigo foi desenhado apenas para uma família de 5 pessoas. Então, um de vocês terá que abandoná-lo. Decidam quem deve fazê-lo, defendendo antes cada um a sua permanência mediante argumentos demonstráveis. Quem for expulso do refúgio abandonará também o processo de seleção. Os 6 personagens obrigados a participar dessa simulação argumentam a seu favor. Uma diz que cozinhará, porque a boa cozinha é importante. Um diz que construirá um rádio, para caso haja sobreviventes do lado de fora ou caso a vida retome. Outro diz que assumirá a organização e o racionamento, porque sempre é necessário. O quarto diz que oferecerá seus serviços como médico, porque cursou 2 anos e meio de medicina. A sexta se oferece a ser mãe dos seus filhos, com imediata aceitação masculina. O quinto, sem mais opções em seu currículo, diz que lhes contará um conto a cada noite, porque estudou alguns anos de literatura.
o que poderia tornar a vida muito mais tolerável abaixo da terra. Obviamente, os outros reagem com um riso de incredulidade. Esse cara não podia estar falando sério. Minha conclusão do artigo. Nem mesmo se eu estivesse em uma situação similar, argumentaria a meu favor que lhes contaria um conto por noite. Ainda que dedicasse grande parte da minha vida à literatura, não acreditava em Sherazade. Estava certo de que os contos não me salvariam. Tinham razões de sobra para estar. Entre a adolescência e a primeira juventude, reconheci minha vocação para a palavra e me tornei leitor e escritor, ofícios que não costumavam ser dignificados na minha família, no país e, como sabem, em grande parte do mundo. Em seguida, me tornei um livro-mano, que caía em tentação cada vez que via livros à venda. O que me impedia de comprá-los era que não tinha dinheiro. Uma carência hereditária. Às vezes que sim tinha, comprava todos que podia. E minha mãe, assim que me via chegar em casa, lamentava. Parece que você vai comer livros. E quando me via lendo na sala ou no pátio, acrescentava. Só falta que alguém te pague para ler. Eu, é claro, apenas sorria feliz e consciente de que ninguém jamais me pagaria por essa tarefa. Para ganhar dinheiro, me tornei técnico em informática e contabilidade e cursava a faculdade de administração. A literatura, ao contrário, era meu bálsamo para sobreviver nesse mundo do qual eu não me sentia parte. No entanto, em poucos anos, me ofereceram o cargo de leitor literário em uma editora estrangeira para que eu me encarregasse da triagem dos manuscritos que eles recebiam. Até então, ninguém tinha me dito que esse tipo de trabalho existia no país. A proposta me surpreendeu tanto que nem sequer perguntei sobre salário, horários e demais condições. Simplesmente aceitei muito agradecido, como se me estivessem fazendo um favor. No dia seguinte, claro, já me dei conta de que não era um favor, mas sim um trabalho mal pago e nada prazeroso. Quase todos os manuscritos, sejam poemas, contos, romances ou ensaios, não mereciam nada mais que o triturador. Mas, por contrato, eu deveria devolvê-los aos autores com uma cordial carta de recusa. Dos 15 que eu lia por mês, só um eu recomendava ao editor, principalmente para justificar minha contratação. Quanto eu teria durado se rejeitasse todos? Mesmo que pagassem pouco e eu pudesse buscar uma vaga de gerente ou subgerente, eu estava decidido a me manter nesse cargo. Pelo menos eu tinha um salário como leitor. E com a má literatura também se aprende. Isso costumava me consolar. Entre livros por prazer e manuscritos por obrigação, arranjava tempo em almoços, cochilos e noites, até a entrada da madrugada, para escrever tudo o que me passava na cabeça. Levei alguns anos para ter a coragem de submeter alguns contos a concursos locais. Inesperadamente, a sorte sorriu para mim uma e outra vez. Os prêmios me fizeram sentir confiante e enviei outras obras a mais concursos locais, depois a regionais e a internacionais. Mas, para além das fronteiras, nada do que eu escrevia recebia o menor reconhecimento. Sem desanimar, continuei escrevendo e em 12 anos concluí 6 manuscritos. Em vez de tentar publicar algum com a editora, submeti uma coleção de contos a uma chamada pública de edição. Tive sorte, foi aprovada. E com essa publicação, recebi pouco a pouco o reconhecimento estrangeiro, em especial nos países vizinhos, ainda que também em um ou outro país de primeiro mundo. Tanta dedicação não foi em vão? Na editora fui promovido a editor de narrativa contemporânea. O jornal em que eu costumava colaborar às vezes me contratou para manter uma coluna literária. E algumas organizações de concursos literários me contrataram como jurado. As condições pareciam me favorecer para que eu pudesse viver da literatura. Austeramente, é claro, mas sem o estresse nem a angústia que o dinheiro insuficiente provoca aos trabalhadores. Aliás, foram anos tão bons que eu pude me mudar a um apartamento e economizar para a casa própria que tinha prometido à minha mãe,
a quem eu lembrava, cada vez que lhe entregava um novo recibo de depósito em seu nome, que graças aos muitos anos em que eu havia comido livros, me pagavam para ler. Ela, entretanto, mesmo que recebesse essa prova mensal que se acumulava, não aceitava totalmente que de verdade eu fosse pago para fazer o que estava disposto a fazer de graça. No mundo em que ela aprendeu a sobreviver, isso não fazia sentido. Bons anos. Até que, em 2019, o governo aceitou a inegável recessão econômica que assolava o país e a região. Então a realidade me deu razão. Se os tempos pioram, o primeiro de que se prescinde é de cultura, e nem falar da literatura. A editora diminuiu suas publicações anuais, portanto, meu trabalho se reduziu, tanto quanto meu salário, ao mínimo. O jornal me comunicou que eles já não podiam mais me pagar, mas que me convidavam a continuar enviando resenhas semanais como colaborações, uma opção que aceitei porque tinha me acostumado a manter esse vínculo com os leitores. E a maioria dos organizadores suspendeu seus concursos literários. Sem novas opções de renda e com as velhas contas para pagar, regressei ao meu velho quarto. E a poupança para a casa própria pagou o aluguel da casa onde vivíamos. Se preocupe, minha mãe me consolava se consolando. O ano que vem vai ser melhor. Março, abril, maio, junho. Confinados, angustiados, sem trabalho, sem renda. A poupança se tornou a nossa única fonte de sobrevivência. Em abril e junho, recebemos o subsídio do governo, só 25% de um salário mínimo para a compra de alimentos. Segundo nossos cálculos, já não aguentaríamos muito mais. Diante desse panorama, a ideia mais sensata era de que mudássemos a Ivirati, o povoado da nossa família, onde nos liberaríamos do aluguel da casa e poderíamos viver do cultivo da terra e do cuidado dos animais. Uma boa opção, nos dissemos, mas com um problema: os custos da mudança e da instalação. Necessitávamos um caminhão grande que viajasse da capital ao povoado, 100 quilômetros, 80 de asfalto, 10 de pedra e 10 de chão batido, em bom estado só em dias sem chuva. Os orçamentos que me passavam eram muito caros, e como tínhamos dito a nós mesmos que sem trabalho garantido não pediríamos nenhum empréstimo, tive que inventariar os mais de 2.000 livros comprados em meia vida para oferecê-los. O primeiro semestre terminou, e o segundo iniciou com uma inusitada proposta da biblioteca pública, para que eu me autofilmasse, lendo alguns dos meus contos. Presumi que, como de costume, era um pedido de colaboração honorífica, mas a própria diretora me escreveu: temos orçamento para os seus honorários e também para comprar exemplares do seu livro. Incrédulo, perguntei quanto me pagariam. Respondeu uma quantia superior ao que eu havia imaginado. Antes reticente a me expor em vídeo, dessa vez as circunstâncias me converteram em um produtor audiovisual amador, ou seja, um youtuber. Nos dias seguintes, me filmei lendo e comentando todos os contos do meu livro. Os vídeos publicados nas redes virtuais da biblioteca tiveram certo êxito e em poucas semanas recebi mais propostas, já não para que me filmasse lendo e comentando, mas para que me reunisse com grupos de estudantes de escolas, colégios, universidades, para ler e falar sobre literatura. De repente, todos os dias me via na tela quadriculada com rostos confinados em suas casas. Em um dos últimos encontros do ano, lembrei do homem que, na simulação do Apocalipse, tinha argumentado que contaria um conto por noite aos seus companheiros de destino para que não o expulsassem do abrigo. Se eu não tivesse vivenciado em minha própria carne, continuaria pensando que não fazia sentido. A história de Sherazade era inverossímil. Os contos não podiam salvar ninguém na vida real, até que nos salvaram. Não só tornou a vida entre paredes mais suportável, como também nos deu a ilusão de uma humanidade sensível e consciente, capaz de aprender com seus erros e horrores para não voltar à normalidade que, depois de nos extasiar com as fantasias do sistema imperante,
colocou nossas cabeças sob a espada das crises econômicas, ecológicas e sanitárias. Sim, incrivelmente a pandemia e sua consequente quarentena haviam ressuscitado a filha do grão-vizir de Shahriar para que sossegasse o mundo doente. Era o que muitos de nós queríamos acreditar com a nossa fervorosa convicção no poder transformador da literatura. Mas a ilusão se desvaneceu quando a maioria dos países, com ou sem um bom sistema de saúde, decretou a imunidade de rebanho como política oficial e as pessoas tiveram que se adaptar novamente às circunstâncias, dessa vez deixando na memória, já sem esperança, os rituais de contato físico com o outro e as aglomerações massivas para assistir futebol ou um concerto popular, inclusive para protestar. Até os cientistas diziam que, assim como tínhamos aprendido a conviver com certas doenças incuráveis, que condicionaram algumas de nossas liberdades, devemos aprender a conviver com a Covid-19. Superamos a pior parte. É hora de voltar a toda a normalidade que pudermos. Agora, passado um ano do anúncio da pandemia, as restrições impostas já não impedem as aulas presenciais e as reuniões de grupos de até 20 pessoas. E eu retomo o papel de leitor-narrador prescindível, que já tinha sido antes, a ponto de ser desalojado.